a questão da influência pagã. Porque aonde eles estavam, nesse momento que Jesus faz essa pergunta, ele responde isso, né? Era conhecido como, acho que era Cesareia de Filipe. E quem ficou lá habitando a Cesareia de Filipe foi o povo grego. E o povo grego trouxeram os costumes gregos, né? A gente sabe que a mitologia grega é só uma história. Aqueles deuses, né, entre aspas, e com D minúsculo, são na verdade demônios, né? E não existe aqueles deuses ali, né? Mas o princípio que está pairando por ali é real, né? E aí naquele período ali havia uma história, né? Que é até de um principado chamado Pan, né? Muitas vezes a gente escuta por aí, né? Pan, alguma coisa Pan, né? Na televisão, jornal Pan, tudo isso faz de certa maneira uma referência àquele principado. Aí quando fala assim até pânico, né? A palavra pânico surgiu daí, desse demônio Pan, que na mitologia grega ele era metade bode e metade homem. Que na história da mitologia grega ele era a mistura do deus, de um dos maiores deuses do Olimpo, que era Zeus. Deus, né? Deus que eu falo com D minúsculo, entre aspas, na verdade é um demônio. E foi esse Zeus com uma cabra, né? E aí surgiu esse demônio Pan na história da mitologia grega. E aí tinha a crença naquela região que ele seduzia as mulheres e deflorava elas, né? E depois ele matava as mulheres, as moças, né? A preferência dele era por jovens virgens. E aí havia um pânico terrível naquela região. E quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é Deus dissipando esse principado daquela região. Tá entendendo? É algo tão profundo. E quando a gente vê ali, né, quando a gente escutou falar das Olimpíadas, né, que eles abriram lá simbolizando a Santa Ceia, uma série de confusões mentais ali, né? Aquele pessoal que estava ali simbolizando a Santa Ceia. Na verdade, ali, eles falaram Santa Ceia, mas, na verdade, estavam rendendo a adoração aos demônios que eles servem. Porque os Jogos Olímpicos surgiram na Grécia, em homenagem aos demônios, né? A Zeus, Hermes, pois são vários principados que agora não me recordo os nomes. Pois é, e aí então, aqueles jogos ali, porque na mitologia grega, como Zeus, né, na mitologia, Zeus ele casou com uma mulher chamada, uma deusa, né, entre aspas, com D minúsculo, que é um demônio também, a gente sabe disso. Zeus vai e casa com Hera, né? Isso no grego. No romano ela é conhecida como Vênus, se alguém me lembra, acho que é assim. Aí a Hera era conhecida como, vou dizer a entidade, mas a gente sabe que eu estou falando de demônio, né? A entidade é conhecida como a entidade da mulher, do casamento e dos filhos. Só que o que é que Zeus faz? Zeus traía ela. E aí dessas várias traições teve vários outros filhos, né? E aí essa entidade, que era para ser a entidade das mulheres, da gestação e do casamento, ela acabava destruindo as crianças, porque como Zeus traía ela, então ela buscava impedir o nascimento, destruir casamentos, e tudo aquilo que se diz que ela defendia, né? E aí, dessas traições de Zeus, um dos filhos que surgem é Hércules. E Hércules cria os Jogos Olímpicos para render graças, né? Adorar Zeus e as outras entidades do Olimpo, né? E esse Olimpo lá na Grécia, ele foi construído sobre um monte chamado, acho que é Tártaro. Então, assim, para a gente resumir, esses Jogos Olímpicos, muitas vezes a pessoa diz, não tem nada a ver, é só um jogo, a pessoa vai, um esporte. Mas, na verdade, ali eles estão rendendo uma adoração pagã.
aquelas entidades, né? Que agora eu não vou aqui dizer cada uma, mas são várias. Então, aí no final, que tem até um momento que estão lá simbolizando a Santa Ceia, não sei se os irmãos chegaram a ver, eu vi só as notícias, assim, né? Mas eu não assisti na hora lá. Tem um momento lá que estão simbolizando a Santa Ceia, aí eles botam tipo uma bandeja, eles botam lá uma bandeja e tiram a tampa, né? Aí quando eles tiram a tampa, tem uma pessoa ali, um homem simbolizando outra entidade, que é conhecido como Dionísio, que também é conhecido como Baca, o demônio Baca, que ele representa todo tipo de... Aí de onde vem também a palavra bacanal, que simboliza todo tipo de orgia, né? Então você vê o porquê daquela confusão toda ali, porque estão fazendo uma referência pagã. É por isso que aquelas pessoas que estão ali são pessoas que não sabem se são homem ou se são mulher. E aí, como foi que surgiu essa questão, a questão da confusão, né? Se a pessoa não sabe se é homem, se é mulher. Porque na mitologia grega, mais uma vez, né? Tem uma luta entre duas entidades, né? Uma, acho que é Tártaro, e o outro, não me lembro se é Cronos, é um determinado principado. Aí eles têm uma guerra lá entre eles, e o Tártaro vai e corta a intimidade da outra entidade, né? E ele pega e joga no mar. Quando ele joga no mar, sai ali, né, o produto daquela parte íntima, e aí se funde com as bolhas. E ali surge a Afrodite. E aí lá na frente, a Afrodite vai ter um relacionamento com Hermes, né? Que um é da sexualidade e outro... Acho que é da sexualidade... Tudo relacionado sobre questão de sexo, né? E aí Hermes e Afrodite vão e se relacionam. Aí surge dois, né? Eros, que deriva as palavras erótica, erotização, e Hermafrodito, que na mitologia grega esse Hermafrodito era tão belo que a mulher que viu ele, não sei se foi também uma outra entidade, né? Achou ele tão belo que se fundiu com ele. Aí ficou metade homem, metade mulher. Aí por isso que tem a questão do Hermafrodito. E aí por isso que lá naquele momento que estão simbolizando a Santa Ceia, são pessoas que não sabem se são homens ou se são mulher. Porque como eles estão rendendo uma adoração pagã, então tem que ser pessoas que não têm entendimento. Rapaz, é algo tão profundo que acontece. Muita gente pensa, não, é só um jogo, é só uma coisa que está passando na TV. Mas não entende os valores espirituais que estão por trás. Tá entendendo? Nós mesmos aqui, nós vivemos uma influência pagã. O ano inteiro. Porque janeiro é uma simbologia de uma determinada entidade, Janus. Se eu bem me lembro, ele tem duas faces, né? Uma na frente e outra para trás. Simbolizando que você não sai do lugar, você fica travado. Fevereiro é a entidade Febros, que é o demônio da morte. Então, cada mês do nosso calendário, que é o calendário gregoriano, ele tem uma influência pagã. É por isso que a gente precisa estudar o calendário de Deus, que está na palavra. Só que como não é explorado, eu não sei se os irmãos já observaram por aí, mas você pode olhar, todas as ministrações do Brasil, raramente você vai ver uma pregação sobre o calendário de Deus. E é algo que nós precisamos. Porque o calendário de Deus, ele nos posiciona com a vontade de Deus. Por que é que Israel, Israel é um país 32 vezes menor do que o estado de Minas Gerais, não tem água potável e é um dos países mais prósperos de todo o planeta? Porque eles são servos de Deus, sim, mas além de vários outros fatores, eles vivem o calendário de Deus. Então eles entendem o tempo de Deus. Aqui a gente celebra a Páscoa, não sei, acho que é em abril, né? É em abril. E a Páscoa a gente celebra, entre aspas, né? A gente cristão vai ter uma certa noção. Mas a Páscoa é a Páscoa do coelho de chocolate. E essa não é a Páscoa da Bíblia. Por que é importante a gente estudar a palavra de Deus? Porque a gente vai ver que o primeiro mês é um mês... Agora está querendo me falhar a memória o nome do mês. Agora eu não me lembro o nome do mês, mas o primeiro... Assim, o calendário hebraico, cada mês é representando uma tribo. O primeiro mês é a tribo de Judá.
E quando é que a Páscoa é celebrada? No mês de Judá, que é o mês de Jesus também. Tá entendendo? Porque ele não é filho de Davi, ele vem ali da tribo de Judá, Jesus. Não é à toa que a gente diz o leão da tribo de Judá. E aí tudo isso, Satanás, ao longo do tempo, da história, ele buscou distorcer o calendário de Deus para o calendário pagão. É por isso que hoje em dia a maioria dos cultos é todo dia de domingo e não sábado. Mas na palavra está lá. Era os sábados que eles iam adorar. Tá entendendo? Então houve uma série de mudanças. Porque Satanás quer desalinhar as pessoas com o tempo de Deus. Então tudo isso tem um porquê. É muito mais profundo. E aí a gente vai vendo que o tempo todo a palavra de Deus é falando sobre Jesus. O tempo todo. Aí agora a gente vai falar aqui da parte inicial da lição. A introdução. Estamos em uma época de muitos sofismas, né? Como a gente já explanou um pouquinho. Principalmente em relação a Cristo, sua pessoa, sua divindade, sua ressurreição, etc. Está evidenciado que o inimigo de nossas almas tem tentado criar falsos ensinos a respeito da cristologia. Talvez isso seja seu maior alvo dentro de tantas outras doutrinas. Por isso devemos aprender a ensinar a outros sobre o verdadeiro ensino bíblico, não deixando-nos levar por tudo o que está sendo exposto ao nosso redor. Versículo-chave: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir,